Aqui é o Robert, pastor da Igreja Presbiteriana da Lapa, aqui em São Paulo. Nós estamos em nossa devocional Fé, Esperança e Amor. É uma série de devocionais que os pastores disponibilizam para vocês, para que possam ser abençoados e também compartilhar essas devocionais com outras pessoas. Se você quer ter uma biblioteca de devocionais, nós já temos isso lá no YouTube da Igreja Presbiteriana da Lapa. Se inscreva no canal, ative o sininho para que você receba as novas devocionais também. Eu quero falar com vocês, bem rapidamente, o que Paulo está dizendo em 2 Coríntios capítulo 4, os versículos 16 a 18. Por isso, não desanimados, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Presta atenção no que Paulo está dizendo aqui. Por isso, ele está fazendo uma referência ao que ele falou anteriormente. No versículo 8, ele vai dizer o seguinte: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. O nosso homem exterior, ele se corrompe. Em que sentido? Paulo está dizendo que nós sofremos as consequências da queda. E o nosso corpo sente as dores que sobrevêm diante das lutas, diante das dificuldades, diante dos sofrimentos. Paulo tem exemplo disso. Ele foi açoitado, preso, passou por um naufrágio. Então, diante de tudo isso, ele pode olhar e dizer: olha, o meu corpo está sofrendo por conta das feridas ocasionadas por esses eventos que eu precisei passar. No entanto, a minha alma está fortalecida. Por quê? Porque minha alma, ela se renova dia a dia no Senhor. E como ela se renova no Senhor, Paulo buscava, mesmo diante dessas dificuldades, se encontrar em Deus. E diante dele, buscar a força para continuar caminhando. E a alma, ela tem um fator poderoso. A alma, ela afeta o corpo. E se a alma estiver bem alimentada, mesmo diante das feridas, eu vou ter força para continuar caminhando. E que alimento é esse? A Escritura é o alimento. Então, quando eu alimento a minha alma da verdade de Deus, e sou direcionado pelo Espírito Santo mediante a esse alimento, viver neste mundo cheio das lutas e dificuldades, então eu vou conseguir passar pelos sofrimentos. E aí entra a dinâmica que Paulo sempre coloca, que o sofrimento produz perseverança. Ou seja, essa perseverança, ela trará um resultado. Vai fazer com que o crente se torne mais maduro e experiente. Ele vai estar forjado na escola do sofrimento para viver diante das demais dificuldades que sobrevirão enquanto aqui ele estiver. Então Paulo pôde entender isso ao longo da sua vida. Por isso que ele vai falar em Filipenses do contentamento. Porque ele aprendeu isso. Aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação, boa ou ruim. Sofrimento ou benefícios que ele recebeu. E ele vai dizer, olha, tudo isso precisa ser entendido em que aspecto? Existe algo muito maior que nós estamos para receber. Que ele fala aqui do eterno peso de glória. Então, ele vai dizer no versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Ou seja, olhe para uma balança, coloque de um lado o eterno peso de glória e de outro essa leve e momentânea tribulação. Nós somos passageiros e nós vamos aqui terminar um ciclo, mas vamos começar um outro no céu, e lá diante de uma glória eterna. Então, você precisa entender que nesse tempo que você passa por sofrimento, você não está sozinho. Mas você precisa passar por esse sofrimento olhando para Cristo, olhando para aquele que está com você e que te ajuda em meio a essas dificuldades. Você precisa passar por isso tendo certezas, e essas certezas estão nas promessas, de que a coroa da vida está reservada para todos aqueles que o Pai escolheu e deu ao seu Filho Jesus quando na cruz morreu para nos salvar. Então, é muito leve e momentâneo a tribulação que nós passamos aqui. Existe algo que sobrepõe isso, que é muito maior, que é a glória
de vivermos a eternidade com Ele. E por isso ele vai dizer, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, que se não veem são eternas. Que coisas que nós temos que atentar, que nós não vemos, mas que são eternas? As promessas. A certeza da morada eterna. Então isso que tem que invadir o nosso coração. Meu querido irmão e minha querida irmã, se você está padecendo em meio às lutas e os sofrimentos da alma, ou os sofrimentos do corpo, entenda que existe um alimento que vai te fortalecer mediante a tudo isso. Está aqui, a Escritura Sagrada. É o nosso Deus, que se revela por meio dela. E o Espírito Santo vai aplicar essa verdade no teu coração e você vai ter força, mesmo com as feridas abertas. Continuar levantando, andando e perseverando. Porque você faz isso, não porque você tem força em si mesmo, mas porque Deus te fortalece. Ele te fortalece porque existe algo maior que Ele reservou para você e Ele vai te dar, que é a coroa da vida. Então, não deixe o seu coração sem o verdadeiro alimento e não perca a esperança em meio a dor e sofrimento. O Senhor, de fato, é a nossa verdadeira esperança. E olhe para o sofrimento como uma escola em que Deus está nos lapidando para parecermos cada vez mais com Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.